Você já se pegou desejando saber o que se passa na mente das pessoas ao seu redor? E se eu te dissesse que há uma maneira de fazer isso sem precisar de poderes místicos? Sim, é possível. A leitura da mente não é apenas ficção. É uma habilidade real, fundamentada em observação e entendimento do comportamento humano. Vamos além das palavras, entrando em um território fascinante onde gestos, expressões e até mesmo o silêncio contam mais do que se imagina. Nesta história budista, você descobrirá como dois irmãos dominaram a arte de entender o que outros sentem e pensam, utilizando técnicas que você também pode aprender. Esse conhecimento vai além do óbvio, desafiando tudo o que você acredita saber sobre a comunicação humana. Esqueça tudo o que te disseram sobre o comportamento das pessoas. Aqui, você encontrará um caminho inesperado para melhorar suas relações, identificar mentiras e conectar-se com os outros de uma forma profunda e verdadeira. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o foco mental e o viver no presente não são apenas palavras bonitas, mas chaves essenciais para desvendar a mente alheia. Vamos explorar juntos como os gestos mais sutis e as expressões mais pequenas podem ser a janela para o mundo interior de alguém. E no fim, você perceberá que essas técnicas não só leem os outros, mas também oferecem um espelho para que você entenda melhor a si mesmo. A leitura da mente sempre pareceu algo místico, quase sobrenatural, mas a verdade é que, com as técnicas certas, qualquer pessoa pode aprender a entender o que se passa na cabeça dos outros. Imagine por um momento a habilidade de captar pensamentos e intenções apenas observando um gesto ou um olhar. Parece magia, mas é pura ciência da observação. No vídeo de hoje, exploraremos a fascinante história de dois irmãos que, guiados por sabedoria budista, descobriram como ler mentes com precisão assustadora. Essas técnicas não são truques, mas ferramentas poderosas que, quando aplicadas com foco mental e atenção ao presente, transformam qualquer um em um leitor da alma humana. O primeiro irmão, mais velho e cego, não precisava de olhos para ver o que muitos enxergam apenas na superfície. A vida lhe ensinou que a verdadeira leitura vem do sentir, do focar a mente em detalhes que passam despercebidos aos distraídos. Ele era um mestre da dedução, observando minúcias do comportamento que escapavam aos mais desatentos. Seu exemplo é a prova viva de que, para ler mentes, é preciso acalmar a mente e viver no presente, capturando nuances sutis que revelam verdades escondidas. É sobre essa habilidade que vamos nos debruçar, técnica por técnica, para desmistificar o que muitos pensam ser apenas intuição ou sorte. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde cada movimento, cada gesto, cada expressão se torna uma peça essencial do quebra-cabeça. Neste conto, veremos como um rei ficou perplexo ao encontrar alguém que, sem o sentido da visão, podia enxergar mais do que qualquer um de seus conselheiros. A história desses irmãos nos leva a um entendimento profundo de que, para ler mentes, o primeiro passo é aprender a silenciar a própria. Acompanhe com atenção, pois o próximo passo da história revelará um dom surpreendente, que vai além da visão física e nos ensina sobre o poder da percepção humana. O irmão cego, apesar de sua limitação visual, possuía uma percepção que ia muito além do que se pode enxergar com os olhos. Em um dia comum na fazenda, quando todos acreditavam que ele seria incapaz de ajudar, ele surpreendeu a todos ao espantar os animais que invadiam as plantações. Mas o que realmente impressionou foi seu encontro com o rei. Sem jamais ter visto o animal, ele descreveu com precisão uma corça prenhe, detalhando sua condição com uma certeza que deixou o monarca atônito. Aquele momento mostrou que o verdadeiro poder não está nos olhos, mas na habilidade de focar a mente e capturar o que se passa no presente. A reação do rei não poderia ser outra senão de puro espanto. Como poderia um homem sem visão identificar com tamanha exatidão o que seus próprios olhos falhavam em ver? A resposta estava na sua capacidade de dedução e no foco mental desenvolvido ao longo dos anos. Ele sabia que cada som, cada passo e cada respiração contava uma história. Não era sorte, mas um profundo conhecimento de como o mundo ao redor se comunica sem palavras.
O irmão cego não precisava de olhos para ver. Ele precisava apenas de uma mente presente e acalmada, capaz de perceber o que os distraídos perdiam. Essa história, porém, é apenas o começo do que o irmão cego tinha a ensinar. Enquanto muitos se perguntavam como ele fazia isso, ele continuava a demonstrar que, para ler a mente das pessoas, ou até mesmo de um animal, é preciso ir além do óbvio e observar o que não é dito. E essa lição se estende muito além dos limites da fazenda ou do salão do rei. O rei, curioso com a impressionante habilidade do irmão cego, decidiu testar ainda mais seus limites. Ele começou a fazer perguntas pessoais e profundamente desafiadoras, acreditando que finalmente conseguiria pegar o homem de surpresa. No entanto, para cada pergunta, o irmão cego oferecia uma resposta que ia além da lógica comum, revelando insights sobre a própria vida do rei e suas preocupações mais íntimas. Cada resposta era como uma flecha certeira, atingindo o centro de uma verdade que poucos ousavam encarar. Essa troca de palavras deixou claro que o poder da percepção não está naquilo que se vê, mas no foco mental e na habilidade de acalmar a mente. Com cada pergunta, o rei se via mais intrigado. Como alguém sem visão conseguia enxergar tanto? A cada resposta do irmão cego, o rei era lembrado de que ler mentes não era sobre um dom sobrenatural, mas sobre a atenção plena ao momento presente. Enquanto o rei tentava desmascará-lo, o irmão cego apenas mostrava que, ao focar na essência das pessoas e não apenas nas aparências, revelamos verdades escondidas. O rei, acostumado a ser o mais sábio de seu reino, se viu pela primeira vez diante de alguém que, sem qualquer pretensão, compreendia a alma humana em sua forma mais pura. Esse encontro foi uma lição não apenas para o rei, mas para todos ao redor. Porque em um mundo onde a visão é superestimada, o irmão cego ensinou que as respostas mais profundas vêm de um lugar de silêncio e observação. Ao se permitir estar presente e acalmar a mente, ele demonstrou que é possível perceber o que os olhos falham em enxergar. E enquanto o rei ainda processava tudo o que havia aprendido, o irmão cego já estava pronto para compartilhar a primeira técnica prática de leitura da mente, começando pelos olhos, as janelas da alma. Os olhos, como dizem, são as janelas da alma. Mas mais do que isso, eles são o reflexo direto do que acontece dentro da mente de uma pessoa. Quando o irmão cego começou a ensinar sobre a leitura dos olhos, ele explicou que, ao observar o movimento, a direção e até o tamanho das pupilas, é possível entender muito mais do que palavras poderiam expressar. Um olhar que se desvia pode sinalizar desconforto ou mentira. Olhos que se fixam intensamente mostram interesse genuíno. Para ele, era tudo uma questão de focar a mente e estar presente, notando as sutilezas que falam mais alto que qualquer discurso. O irmão cego ensinou que não basta apenas olhar para os olhos, é preciso interpretar os sinais que eles entregam sem querer. Um rápido piscar pode denunciar nervosismo. Olhos semicerrados podem indicar suspeita ou dúvida. Ele alertava que quando se aprende a observar de forma atenta e sem julgamentos, essas pistas se tornam um mapa claro dos pensamentos de quem está à sua frente. O segredo está em acalmar a própria mente para captar cada detalhe, sem se deixar levar pelas distrações. O que muitos enxergam como um simples olhar, para ele, era uma conversa inteira acontecendo em silêncio. Essa técnica, porém, é apenas o início do que se pode aprender ao estudar as expressões faciais e gestos corporais. Porque se os olhos revelam o que está escondido, o rosto completa a história, dando mais nuances e clareza ao que realmente se passa. Assim, o irmão cego continuava a compartilhar sua sabedoria, mostrando que a leitura da mente vai além do que os olhos veem. É um mergulho profundo no presente e na percepção. A seguir, ele mostraria como as expressões faciais podem desvendar emoções que nem mesmo palavras ousam confessar. As expressões faciais são um verdadeiro livro aberto sobre o estado emocional de uma pessoa, e o irmão cego sabia disso melhor do que ninguém. Ele ensinava que cada pequeno movimento no rosto, um sorriso que não chega aos olhos, um franzir de sobrancelhas, um lábio ligeiramente torcido,
revela verdades que as palavras tentam esconder. Ele dizia que, ao focar a mente nessas sutilezas e acalmar a própria percepção, é possível identificar emoções como alegria, tristeza, medo ou até mesmo mentira. Para ele, o rosto era um reflexo da alma, e quem sabe ler essas microexpressões desvenda o que está oculto. O irmão cego mostrava que não era necessário ter visão para entender o impacto de uma expressão facial. Ele usava a sensibilidade para capturar os tons de voz, a respiração acelerada e até os sorrisos contidos que escapavam quando as pessoas pensavam que não estavam sendo observadas. Ele explicava que um rosto relaxado e um olhar sereno indicam calma e sinceridade, enquanto a tensão no maxilar ou o olhar desviado denunciam desconforto ou hesitação. A chave estava sempre em viver no presente e deixar que esses sinais falassem por si. Assim, o irmão cego ensinava que, ao combinar a observação das expressões faciais com o conhecimento sobre os olhos, o leitor de mentes começa a juntar peças que revelam um quadro completo do que alguém está sentindo. Mas ele também advertia que, para que essa leitura seja precisa, é necessário praticar a paciência e o foco, deixando de lado preconceitos e julgamentos. E enquanto ele mergulhava nas nuances das expressões faciais, já preparava o terreno para a próxima técnica, a leitura da linguagem corporal, onde cada gesto e postura contam uma história à parte. A linguagem corporal é um universo próprio, onde cada gesto, postura e movimento é um pedaço de um quebra-cabeça maior. O irmão cego entendia que o corpo fala mesmo quando a boca está calada, e ensinava que, para ler as mentes, era fundamental observar esses sinais não verbais. Desde os braços cruzados que criam barreiras invisíveis, até o pé que aponta para a saída indicando impaciência, tudo é uma pista. Ele mostrava que, ao acalmar a mente e viver no presente, é possível captar essas mensagens silenciosas que revelam os pensamentos escondidos de uma pessoa. O irmão cego explicava que a chave para entender a linguagem corporal está na combinação do foco mental com a observação prática. Ele apontava que um simples bater de dedos na mesa poderia indicar ansiedade ou impaciência, enquanto uma postura relaxada e aberta sugeria conforto e receptividade. Cada movimento, por menor que fosse, entregava um pedaço da verdade que os lábios não diziam. E assim, ao se tornar um observador atento, qualquer um poderia aprender a ler esses sinais sutis e desvendar o que se passa na mente de quem está à sua frente. Para o irmão cego, essa técnica não era apenas sobre decifrar gestos, mas sobre criar uma conexão profunda com o momento presente. Ao prestar atenção aos detalhes da postura e dos gestos de alguém, ele ensinava que se podia perceber muito além do óbvio, e com cada lição, ele preparava o caminho para a última e mais importante técnica, a arte de trazer a mente para o presente, onde a verdadeira magia da leitura da mente acontece. É nesse estado de atenção plena que as respostas surgem e a compreensão do outro se torna quase intuitiva. Para o irmão cego, a técnica mais poderosa de todas era a capacidade de trazer a mente para o presente. Ele dizia que, para ler as mentes de verdade, era preciso primeiro acalmar a própria mente, desligando-se das distrações e focando inteiramente no agora. Sem esse estado de atenção plena, qualquer outra técnica seria apenas uma interpretação superficial. Ele acreditava que, quando se está totalmente presente, a intuição aflora, e você consegue captar nuances e detalhes que passam despercebidos aos olhares apressados. O irmão cego explicava que, assim como um lago precisa estar calmo para refletir o céu, a mente precisa estar serena para perceber o que está à sua volta. A prática de viver no presente não só melhora a observação dos gestos e expressões, mas também aprofunda a compreensão de quem você está tentando ler. Ele enfatizava que a verdadeira leitura da mente acontece quando se consegue silenciar os próprios pensamentos, deixando espaço para que as respostas venham naturalmente. Nesse estado de foco mental, as intenções das pessoas ficam mais claras e o entendimento se torna quase mágico. Essa última técnica não era apenas sobre os outros, era um convite para olhar para dentro e encontrar paz e clareza em meio ao caos cotidiano. O irmão cego sempre concluía suas lições com a lembrança de que,
Ao acalmar a própria mente e se conectar com o presente, não só se aprende a ler os outros, mas também a compreender a si mesmo. E com isso, a jornada de leitura da mente se transforma em uma ferramenta poderosa para melhorar as relações e viver uma vida mais consciente e conectada. Você está pronto para aplicar tudo o que aprendeu sobre leitura da mente? A verdadeira mágica acontece quando você começa a usar essas técnicas no seu dia a dia. Imagine ser capaz de entender o que as pessoas realmente estão sentindo, mesmo quando não dizem uma palavra. O conhecimento adquirido não é apenas uma ferramenta de observação, mas um caminho para melhorar suas relações e construir conexões mais autênticas e profundas. Agora é o momento de agir. Coloque em prática as técnicas de observação dos olhos, das expressões faciais e da linguagem corporal. Deixe que a atenção plena e o foco mental guiem você em cada interação. O que você está esperando? Comece a ver além das palavras e mergulhe na verdadeira comunicação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre essas e outras habilidades valiosas. A jornada para entender as mentes das pessoas e viver no presente começa agora. Venha descobrir mais sobre o mundo fascinante da comunicação e transformação pessoal.